não fujam de mim. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Oséias. Hoje, Oséias capítulo 7. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro deles é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas, abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E a nossa intenção com isso, o desejo do nosso coração, é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio e venha ler a Bíblia toda em um ano, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E a nossa intenção é de alguma forma alcançarmos você para que você venha participar e com isso adquirir mais conhecimento. Então programe-se. Você pode ver na descrição desse estudo no YouTube os dias, horários e temas ali dos nossos estudos, ou então na agenda da semana que fica fixado ali na nossa página do Instagram. Então confere lá e venha participar. Depois disso, então, desses pedidos, eu quero compartilhar com vocês aqui Oséias capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim o texto bíblico: Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Assíria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eu os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvirem em sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração. Quando gemem, orando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltaram para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. Então, essa palavra agora ainda a respeito de juízo que virá então sobre ali o Reino do Norte, e você pode verificar isso aí no versículo 1 do capítulo 7, que vai falar a respeito de Israel, depois Efraim e Samaria. Então está falando dele ali como um todo, está falando a mesma coisa, mas cada hora usando um sinônimo diferente ali no versículo 1, para mostrar então esse juízo que virá sobre ali o Reino do Norte, sobre o que a gente chama de Israel, Reino do Norte, são as 10 tribos ali, depois da divisão de Israel, que se tornou Israel Reino do Norte e Israel Reino do Sul, então ali voltado esse juízo para o Reino do Norte. Oséias, então, que é um profeta do norte, profetizando ali para o norte. E ele vai falar aqui algo que é muito importante com relação aqui ao versículo 11. Então aqui no versículo 11 ele fala: Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Então a Síria está no norte de Israel e o Egito no sudoeste ali
de Israel. Então, norte, né, Egito ali no norte ali da África. Então, Israel encontra-se entre esses dois grandes impérios. Eram os dois grandes impérios nesse período aqui, então, de Oséias, que Oséias profetizava. Então, Israel estava no meio de dois grandes impérios. Então, uma hora ele se volta para um império, outra hora ele se volta para outro. Então, se ele é ameaçado pelo Egito, ele se volta para a Síria. E se ele é ameaçado pela Síria, ele se volta para o Egito. Ele também faz um jogo, né? Então, alguns comentaristas, eu tive lendo 2 comentaristas, eles abordam então que ele faz um jogo político, né? Assim, então ele tenta colocar ele tenta colocar o Egito contra a Síria. Então Israel está fazendo uma manipulação política para de alguma forma levar uma vantagem e não entrar ali, não ser invadida por nenhum dos dois impérios, nem pelo Império do Egito, que era um grande império, nem pelo Império da Síria, que também era um grande. Na verdade, entre o Império da Síria e o Império do Egito, o Império da Síria era maior do que o Império do Egito. Então, o que Israel está fazendo, o Reino do Norte está fazendo é essa jogada política, né? Ora se voltando para um contra o outro, ora se voltando para o outro contra o um, e ora fazendo com que um e outro entrem em conflito para poder, de alguma forma, escapar aí desse conflito. E Deus vai falando aqui então que o grande problema de Israel é que eles estão pelejando, a luta deles não é contra a Síria, a luta deles não é contra o Egito, mas a luta deles é contra Deus. Então Deus vai falando ali a partir do versículo 13: ai deles, porque se afastaram de mim, destruição venham sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Ele continua falando aqui: eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Então, aqui o Senhor vai estar mostrando que o que eles estão fazendo, no fundo, é se opondo a Deus. E por isso, eles vão então, ora confiando no Egito, ora confiando na Assíria. O profeta Isaías, que não é contemporâneo de Oséias, ele vai surgir aí mais ou menos aí 150, 200 anos depois de Oséias. Jeremias fala o seguinte, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5, ele fala o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então o profeta Isaías, e nessa circunstância aqui da escrita de Isaías, ele estava escrevendo então para o Reino do Sul, né? Reino do Sul ali, capital Jerusalém, também chamado de Judá, Sião, como eu já falei aqui nos estudos passados. Então Jeremias, ele está profetizando agora contra o Reino do Sul. Ele está no sul, o Reino do Norte já foi dizimado, já foi levado para o exílio há cerca de 150, 200 anos. E agora a mesma coisa que aconteceu no Norte está acontecendo no Sul. O profeta Oséias, então, fala isso. A gente já falou isso aí para os capítulos anteriores aí. Nos capítulos anteriores falamos a respeito disso, de que a profecia dele era voltada principalmente para o norte, mas ele falava também a respeito do sul. Então Jeremias fala que aquele que confia no homem é maldito. E o reino do norte, então Israel, está se voltando então para a Assíria. Ele está confiando na Assíria, ele está confiando no Egito. E por isso, ali no versículo 11,
O profeta vai falar então que Efraim é como uma pomba facilmente enganada. É uma pomba facilmente enganada. Então, por que é enganada? Porque vai querer levar ali toda a situação ali na politicagem, achando que é esperto, achando que vai levar vantagem, achando que vai conseguir colocar um império contra o outro e com isso vai se safar. E Deus está avisando que isso não vai acontecer porque o povo dele precisa confiar nele. E quando o povo dele não confia nele, mas confia na humanidade mortal, então eles se tornam malditos. É isso então que Jeremias fala ali no capítulo 17, versículo 5. E a gente precisa ficar atento a isso, porque nós somos o povo eleito. Não é assim que Pedro fala lá em 1 Pedro? Sacerdócio santo, nação santa, povo escolhido de Deus. Nós somos esse povo agora de Deus. A partir de Cristo e por causa unicamente do sacrifício de Cristo, Jesus nos coloca então como esse povo eleito. E uma vez que somos povo eleito, precisamos olhar para a Bíblia, fazer uma leitura cuidadosa, estudiosa de tudo que aconteceu no passado, para fazermos como sugere ali então o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 3, se eu não me engano, é o versículo 3, que vai falar, se não for o 3, é o 4. Então ele vai falar que tudo que foi escrito, deixa eu abrir aqui então Romanos, que aí eu vou falar certinho, Romanos capítulo 15, lá no versículo 4, vai falar, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a esperança. Então, tudo que a gente lê para trás, né, com uma leitura bem cuidadosa, estudiosa, para a gente entender a mensagem e tirarmos lições dali, foi escrito tudo no passado para nos ensinar e produzir em nós esperança. Então, eu não sei como anda aí a sua caminhada, mas o que eu sei é que você, assim como eu, nós não devemos confiar no homem, nós não devemos confiar na humanidade mortal, nós devemos confiar em Deus, colocar a nossa esperança em Deus, porque quando colocamos a nossa esperança no homem, estamos fadados ao fracasso, porque foi isso que aconteceu com a Assíria. Deus vai usar os homens para nos abençoar, mas a nossa confiança tem que estar em Deus e não estar nos homens. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.